Imagina estar no fundo do oceano. A luz do sol mal atravessa as águas escuras. Tudo parece calmo, até que, no silêncio absoluto, uma sombra se move com precisão cirúrgica, rápido demais para escapar. E então você percebe, não há som, não há aviso. Só há o tubarão. Essas criaturas despertam medo, fascínio e uma profunda curiosidade em nós. Mas além do terror dos filmes e dos mitos espalhados ao longo dos séculos, os tubarões são uma das peças mais extraordinárias do quebra-cabeça evolutivo da vida na Terra. Eles surgiram há mais de 400 milhões de anos. Isso mesmo, muito antes dos dinossauros. Já nadavam pelos mares quando as formas de vida mais complexas da Terra ainda estavam engatinhando, literalmente. E o mais impressionante, eles mudaram muito pouco desde então. O tubarão é, essencialmente, uma máquina biológica, refinada pela seleção natural ao longo de milhões de gerações. Sua estrutura corporal é tão eficiente que continua praticamente a mesma desde antes dos primeiros vertebrados terrestres. Seu esqueleto, feito de cartilagem ao invés de ossos, permite agilidade e leveza. Suas mandíbulas, repletas de fileiras de dentes substituíveis, são capazes de despedaçar conchas, peixes, focas e, sim, até mesmo embarcações se for necessário. Mas engana-se quem pensa que os tubarões vivem apenas de força bruta. A inteligência de algumas espécies, como o tubarão cabeça chata e o grande tubarão branco, é comparável à de mamíferos marinhos em certos aspectos. Eles podem aprender, lembrar, planejar emboscadas e até cooperar entre si na hora da caça. Você já ouviu falar que tubarões conseguem sentir cheiro de sangue a quilômetros de distância? Isso é parcialmente verdade. Eles têm um olfato extremamente aguçado, mas seu diferencial está em outro sentido: a capacidade de detectar campos elétricos. Todos os seres vivos emitem impulsos elétricos, e os tubarões conseguem percebê-los com sensores localizados no focinho. É como ter um radar embutido para encontrar presas escondidas na areia. E se você está curtindo esse mergulho profundo na vida dos tubarões, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais pessoas e mantém você atualizado com vídeos novos toda semana. O mito do assassino de banhistas se espalhou graças ao cinema e à mídia sensacionalista. Mas a realidade é que os tubarões não estão interessados em humanos. Somos grandes, duros, com pouco valor nutritivo. A maior parte dos ataques ocorre por engano. Um tubarão confunde uma perna com uma foca, morde e solta ao perceber o erro. Na verdade, os humanos são muito mais perigosos para os tubarões do que ao contrário. Milhões deles são mortos todos os anos pela pesca predatória, especialmente para a produção de sopa de barbatana, uma iguaria em alguns países asiáticos. Isso tem levado várias espécies à beira da extinção. O desaparecimento dos tubarões não é apenas uma tragédia ecológica, mas um risco real para o equilíbrio dos oceanos. Eles são predadores de topo, regulam as populações de peixes e mantêm os ecossistemas marinhos em equilíbrio. Sem eles, os recifes de coral, por exemplo, correm o risco de colapsar. Existem mais de 500 espécies conhecidas de tubarões, e cada uma delas tem adaptações específicas para o seu ambiente. O tubarão-martelo, com seu formato de cabeça incomum, tem uma visão estereoscópica poderosa. O tubarão-baleia, por outro lado, é o maior peixe do mundo. Pode chegar a 12 metros de comprimento e se alimenta apenas de plâncton. E então temos o lendário grande tubarão branco. Com seus saltos espetaculares fora da água, ele representa o ápice da força, velocidade e precisão. Pode detectar uma gota de sangue em 100 litros de água e nadar até 56 km por hora. Mas mesmo ele não é invencível. Orcas, as chamadas baleias assassinas, já foram registradas caçando tubarões brancos em grupo.
demonstrando que até os maiores predadores têm os seus predadores. Você sabia que alguns tubarões brilham no escuro? É isso mesmo. Espécies como o tubarão-lanterna emitem luz própria em águas profundas, onde a escuridão é total. Essa bioluminescência pode servir para atrair presas ou confundir predadores. E quanto ao envelhecimento? O tubarão da Groenlândia pode viver até 400 anos, sendo considerado o vertebrado com maior longevidade da Terra. Imagina só um animal que já nadava pelos mares antes da Revolução Francesa e que ainda está por aí, silencioso, vagando pelo frio do Ártico. Outra curiosidade fascinante: os tubarões nunca param de nadar. Isso porque precisam que a água passe constantemente por suas brancas para obter oxigênio. Ficar parado para a maioria das espécies significa sufocar. Mas apesar de tudo isso, a maioria dos tubarões é tímida, evita humanos e vive longe da costa. Muito do que sabemos vem de estudos recentes com câmeras, sensores e mergulhos controlados. Ainda há muito a descobrir, principalmente nas profundezas dos oceanos, onde espécies desconhecidas aguardam. E talvez a lição mais poderosa que os tubarões nos ensinem seja justamente essa: viver com eficiência, discrição e equilíbrio. Eles não caçam mais do que precisam, não destroem o ambiente onde vivem e estão ali, silenciosos, mantendo a ordem invisível do mar. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já sabe mais sobre tubarões do que a maioria das pessoas. E se curtiu o conteúdo, aproveita agora para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é o que permite que a gente continue trazendo ciência e curiosidade para você toda semana. O oceano é vasto, profundo e cheio de segredos. E os tubarões são, sem dúvida, um dos seus guardiões mais antigos. Temidos e mal entendidos, eles não são monstros, são sobreviventes. E entender isso pode nos ajudar a proteger o que ainda resta dos mares antes que seja tarde demais.